Bem-vindos ao canal Conexão com a Arte. Hoje vamos aprender a fazer essa peça, que elaborei especialmente a vocês. Fico imensamente grato por fazerem parte dessa jornada. Meu nome é Suzana Oliveira e convido a vocês a assistir a essa aula. Bora lá? Vamos precisar de uma bola de 35 mm, massa nas cores pele, branco, marrom escuro e rosa, e um pedaço de arame galvanizado. Vamos cortar a bola ao meio, pressionando um dos lados para fazer a parte da cabeça, e reserva o outro lado para o corpo. E ficará assim, olha. Para a cabeça, usaremos 43 gramas de massa no tom de pele que você achar interessante. Decidi fazer a minha morena. Sove bem a massa e faça uma bolinha sem rachaduras. Escolha um dos lados que esteja mais lisinho para frente e pressione a bola no outro lado. Suba a massa sobre o isopor e alise para ficar com o formato de cabeça. Mas não vou me preocupar muito, pois a minha peça terá cabelo e o cabelo ficará por cima. Mas se o seu bebê for carequinha, deixe bem lisinho, sem nenhuma marcação, bem bonitinho. Alise bem para retirar as digitais da frente da cabeça. Eu uso o cabo de pincel modelador para fazer a marcação da área dos olhos. Depois de bem marcado, eu uso a mão para alisar a parte superior, a fim de suavizar essa marcação. Observem. Observe a sua cabecinha e faça a marcação do nariz bem centralizado. Eu uso pincel modelador, mas você pode utilizar estecas e agulhas de crochê, cabos de pincéis, enfim, o que você tiver à sua mão e você conseguir trabalhar, vai poder utilizar. Dou uma leve pressionada para a formação da área dos olhos e para fazer a parte superior do nariz. Junte a massa sobre o nariz e modele.
Para a marcação da boca, utilizei uma espátula de cutícula que você encontra em farmácias e perfumarias. Com o pincel modelador, defino os lábios inferior e superior, fazendo desta forma. Dou uma aprofundada no cantinho da boca dos dois lados. Depois de definida a boca, dou uma levantada nas bochechinhas da bebê. Com o cabo de um pincel, faço a divisão do queixo. Modele da maneira que achar interessante. Sempre retoque as áreas que modelou, para não perder o formato. Com o auxílio de uma agulha, eu faço as narinas da boneca. Utilize o que você tiver, mas se tiver oportunidade de investir em produtos, para auxiliar ficará mais fácil para trabalhar. Até que isso ocorra, improvise. Fiz um marcador em um formato que achei interessante, parecendo a letra D maiúscula no acetato, e fiz um cabo com massa de biscuit. E marquei não muito próximo ao nariz.
Marque os dois olhos com a mesma distância entre o nariz. Nosso rostinho está quase pronto. E se estiver gostando dessa aula, inscreva-se e deixe seu joinha, pois ele me motiva a continuar a gravar conteúdos para o canal. Para as orelhas, utilizei cerca de 3 gramas para cada uma. Fiz um croquete e encaixei na cabeça, na região entre os olhos e o nariz. Faça o furo com o pincel e una a orelha na peça, com auxílio de água. E faça da mesma forma para o outro lado, cuidando para ficarem na mesma região. Para o corpo, eu usei 25 gramas de massa e a outra metade da bolinha. Sove bem e faça uma bolinha sem rachaduras. Dê uma achatada e deixe a maior parte de massa atrás, na sua mão. Suba a massa no isopor, lembrando de deixar a maior quantidade para trás. Alise e deixe no formato de pera. Use rolinho para alisar e se acaso aparecer bolhas de ar como no meu, é só furar e retirar o ar. Para evitar que isso ocorra, passe cola na bola. Eu esqueci.
Modele deixando com formato de pera. Se achar que está grande, corte um pouco da massa. Eu retirei cerca de 3 gramas dela. Sempre alisando e colocando a cabeça sobre a peça para ver se está harmonioso. A parte onde ficou bastante massa será a parte de trás. Passa a divisão para criarmos o bumbum do bebê. Use água e lixa para retirar marcações mais profundas. O ideal é fazer isso quando sua peça estiver seca, mas como estou grafando, farei assim mesmo. Essa técnica deixará a sua peça lisinha, sem digitais ou rachaduras.
Agora sim, encontrei a harmonia entre os dois. Vamos enxertar massa branca nos olhos. Não tem medida certa. Isso vai variar com a cavidade que você fez na cabecinha. Mas deixe uma dica. Faça as 2 porções de massa ao mesmo tempo. 2 bolinhas de massa com um tamanho igual. Achata a massa, deixando com mais ou menos o formato da cavidade. Usei o pincel 104 da Condor para me auxiliar nesse momento. Para os cantinhos, usei o pincel 105, mas você pode utilizar a espátula de cutícula. Sempre usando a água para unir uma massa a outra, pois no processo de secagem a massa encolherá e não ficará legal. Preencha do outro lado da mesma forma. Olha só como está a nossa cabeça. Tenho muita dificuldade em pintar olhos, então encontrei o meu jeito de fazer. Utilizo massa nesse processo. Faça 2 bolinhas pequenas, na cor que você precisa fazer e achate. Passe água nos olhos antes de colocar e pressione um pouquinho. Faça o mesmo processo com as pupilas, só que um tamanho de bolinha inferior que as primeiras. Encaixe da mesma forma.
Para os cílios, fiz uma minhoquinha no mesmo tom da pupila, marrom escura, e encaixe nos limites da cavidade do olho. Uso água para fixar os cílios na peça. Corto e dou acabamento. Para a sobrancelha, utilizei a mesma cor que o colorido dos olhos, o marrom. Faço uma minhoquinha e posiciono sobre o olho, sempre usando água como cola, mas você pode usar cola branca. E faça do mesmo jeito para o outro olho. Para os braços, use 6 gramas de massa e solve bem. Faça uma bolinha, depois um rolinho com 4,5 centímetros, no qual 1 centímetro é para fazer a mãozinha, tá, gente? Separa 1 centímetro desses 4,5. Para fazer a mão, separe a porção de massa, girando suavemente para fazer o pulso da boneca. Posicione a mão e achate um pouquinho. Faça a marcação do braço. Gente, já havia adiantado um bracinho. Quando vocês fizerem os seus, sempre observe o primeiro para que as distâncias fiquem iguais.
Depois de verificada e definida a posição, utilize esteca gravata para dividir a parte para os dedos. Sempre observando se estão ficando com divisões iguais. E corte no centro e divida mais uma vez no centro das duas partes, ficando 4 dedos. Defina os dedos e faça o dedão com um pouquinho de massa e una com água. Para o dedão, faça uma bolinha pequena de massa e em seguida um rolinho e encaixe na mão. Gente, essas estecas da nova linha da Blistar, giz pastel, cortador e marcador que eu uso nessa aula, você encontra no site da nossa parceria, a Fênix Artes e Acessórios, no site que está aparecendo aqui, ó, na telinha. Também vou deixar disponível o link da loja virtual na descrição. Muito obrigada, Denise, por acreditar no canal. Sempre alisando e modelando para não perder as marcações. Avalie sempre se está dividido corretamente, colocando um do lado do outro. Corte a parte superior nesse ângulo, para poder encaixar melhor no corpo. Sempre colocando o que já fizemos junto ao corpo, para verificar se há harmonia. Para as pernas, usei 9,5 gramas de massa para cada uma. Sobe bem e faça uma bolinha sem rachaduras. Depois faça um rolinho com 5,5 centímetros. Tire 1,5 cm
para o pé. Separe o pé dando uma volta completa, girando suavemente. Dobre o pé e puxe o calcanhar. Faça o côncavo do pé apertando com o pincel modelador ou boleadores. Separe a porção para fazer os dedos da mesma forma que fizemos as mãos. E dou uma achatada para poder fazer os dedos. Olha só como eu faço. Separe os 5 dedos com o auxílio de uma tesoura fininha para o acabamento ficar bom. O dedão você não tira porção alguma. O restante vai diminuindo o tamanho e modelando os dedos. Até ficarem assim. Depois gire angulando o pé de lado. Remarque o côncavo e defina as marcações da perna, separando a coxa e a batata. Ajeite o pé à maneira que achar bonito. E se for fazer igual a minha, corte na parte da batata para não deformar a nossa modelagem quando dobrar.
Dou uma aprofundada na coxa para encaixar o corpo. Observe sempre se as duas pernas estão ficando com as divisões das proporções iguais. Sempre remarque e alise se achar necessário. Verificando sempre a harmonia entre as partes. Olha só que lindeza! Gente, olha só as cores desse giz pastel. Amei! Obrigada, Fênix. Vou usar muito esse giz, viu? Vou usar esse tom. Dou uma raspadinha e com um pincel passo na nossa peça. Passo um pincel limpinho para tirar o excesso. Olha que lindeza! Para o cabelo, eu sovo 18 gramas de massa e faço uma bola e achato, deixando a parte superior gordinha. Defino o formato e passo água na cabeça para fixar o cabelo. Retiro o excesso e com o rolo aliso. O cabelo é questão de gosto. Aproveite para colocar sua criatividade nesse processo, mas vou mostrar como farei o meu. Uso basicamente a esteca gravata e a tesourinha.
Marco os fios com a gravata para dar movimento ao cabelo. Faço inúmeras minhoquinhas para compor os cachos da nossa bebezinha. Sempre passo água para unir os cachos no cabelo, usando a gravata para dar acabamento. Vou dar uma adiantada no processo e já volto. Pronto, voltei para mostrar a primeira camada dos fios colocados e mostrar como faço. Não tem medidas, esse processo é muito relativo. Então, pegue informações das suas encomendas e faça. Tenho certeza que farão peças maravilhosas.
Para as demais camadas, vá intercalando os cachos. Coloque a quantidade que achar legal. A minha fiz em 3 camadas de cachos, sempre usando água e a estequinha nesse processo. A minha terá uma faixa na cabeça, então eu faço uma canaleta onde ficará a massa para compor a faixa. Gente, eu vou mostrar só uma parte da terceira camada. Não tem mistério, vocês façam aí até completar a cabecinha toda, tá bom? Gente, a câmera não gravou essa parte, mas não tem erro. É só abrir uma tira de massa fina e colocar na cintura da boneca. Junte e retire o excesso embaixo. Agora, vamos fixar as pernas na peça. Estou usando água, porque agora as partes estão moles ainda. Se estivesse totalmente seca ou parcialmente, teria que usar cola branca ou cola instantânea. Alise e una na peça com bastante carinho. Faça o mesmo com o outro lado. A minha ficará assim. Dou os últimos ajustes nos braços. E uso cola lantejola para fixar. Faço uma minhoquinha para dar acabamento na peça e uno com água. Uno dessa forma e faço o mesmo para o outro lado. Ficando assim. Faço uma minhoquinha de massa rosa para compor a faixa da nossa boneca. Encaixo na canaleta que fiz e retiro o excesso. Vou fazer um laço com auxílio de um molde, mas você pode fazer à mão.
A posição do seu laço ficará de acordo com a sua criatividade. A minha eu vou deixar centralizada. Você decide se vai usar chupeta ou não. A minha vai usar. Para a chupeta, pegue uma pequena porção de massa branca e faça um feijãozinho e achate, dando um formato para a nossa chupeta. Fure dos dois lados. Em seguida, faça uma micro minhoquinha e coloque na chupeta como alça. E dê o acabamento com uma micro bolinha achatada. E está pronta a sua chupeta. Coloco cerca de 1 grama de massa para fazer um pescoço na nossa boneca. Uso pincel modelador e água para unir na peça. O pescoço tem que estar totalmente seco para depois ser colocado a cabeça. Verificando sempre a harmonia. Olha só que riqueza, gente. Olha como ela vai ficar. Agora é só esperar secar. Uso tinta PVA para fazer os pontos de luz nos olhos, usando um microboleador. Usei também a ponta de um palito de churrasco para fazer a marquinha menor. Gente, eu não vou fixar a cabeça, pois precisa de secar o pescoço. Mas assim que estiver totalmente seco, eu vou colar com cola instantânea. Estou fazendo assim para vocês verem como que ela vai ficar. Uso cola lantejola para fixar a chupetinha na boquinha.
Para a base, abri uma massa cor-de-rosa na espessura de 3 milímetros e vou usar um cortador de babados, o maior deles. Com o auxílio do marcador de coração, pressiono sobre a massa e retiro. Olha que lindo! Posicione o corpinho sobre a base. Encaixe a cabeça e fixe com cola instantânea. Ah, não se esqueçam de marcar um umbiguinho também. Espero que tenham gostado dessa aula. Compartilhem para que mais pessoas possam ver. Obrigada pela companhia, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!